Pessoal, nós vamos trabalhar agora com a Resolução 1090 de 2017, tá? Veja, ó, novíssima essa resolução, tá bom? E aí, ela versa sobre o cancelamento do registro profissional, tá vendo? Ó, cancelamento, estou falando, não é suspensão. Cancelar o registro dessa pessoa por má conduta pública, escândalo ou também crime infamante. Fechou? Lembra-se, deixar meus contatos aqui que você sempre pode entrar em contato, ou quiser tirar dúvidas, vai lá pelo fórum de dúvidas também. Vamos lá, disposições gerais. Você tem que saber inicialmente isso aqui, ó, essa informação na tela é a das mais importantes dessa resolução. Quando que pode ser cancelado o registro? De acordo com a nossa resolução aqui, ó, por má conduta pública, tá? Má conduta pública, por escândalo também, tá joia? E por crime infamante. São as hipóteses aí, tá bom? Pode ser por crime infamante também. E é isso que a gente vai estudar um a um agora. O que é má conduta pública? Vamos aos conceitos, porque a própria norma nos dá essa possibilidade, tá? Então, a má conduta pública, né, é a atuação incorreta, irregular, que atenta contra as normas legais, tá vendo? E que fere a moral também, quando do exercício profissional também. Fechou? E o escândalo, o que é um escândalo? Aquilo que quando do exercício profissional perturba a sensibilidade do homem comum. Não é só do homem não, tá, pessoal? Esse homem aqui devia estar com letra maiúscula, mas do homem e da mulher também. Então, a sensibilidade das pessoas, tá? Por quê? Pelo desprezo às convenções, ou a moral que está vigente, tá? E a moral, ela é temporal, ela muda de acordo com os tempos. Por isso que ela fala em moral vigente. Causa indignação, provocada por um mau exemplo. Vamos dizer que eu comprei um apartamento, eu tenho um apartamento, mas não está no meu nome. Uma empreiteira me deu. Então, isso é com certeza um mau exemplo. Temos também por má conduta pública ou por ação vergonhosa, leviana, indecente ou constitui acontecimento imoral ou revoltante que abala a própria opinião pública. Temos também a questão de você um conceito que você tem que saber o que é um crime infamante, tá? Então é aquele que acarreta desonra, indignidade, infâmia ao seu autor, tá? Ou que repercute negativamente em toda a categoria profissional, atingindo a imagem coletiva dos profissionais do sistema CREA-CONFER. Também temos aí, no caso, a imperícia, né, a atuação do profissional que se incumbe de atividades para as quais não possua reconhecimento técnico suficiente. Veja, a gente já vai esquematizar tudo isso aqui daqui a pouco, tá? Vamos ler os conceitos e depois a gente vê o que é mais importante de cada um. Por consequência, a imprudência, tá? A imprudência, né? A atuação do profissional que, mesmo podendo prever consequências negativas, pratica atos sem considerar o que acredita ser fonte de erro. Então ele fala que ele está certo, né? Ele não acredita que está fazendo errado. E a negligência é quando eu atuo de forma omissa no profissional por falta de observação do seu dever. Beleza? E aí, gente, olha só, a resolução, nós estamos falando da resolução 1080, tem outras hipóteses de cancelamento do registro, tá? Apenas para fins da resolução 1090, que é esses conceitos, e vai ser cancelado o registro por má conduta, escândalo ou crime infamante. Porque essas hipóteses não existiam antes. Tá? Então a resolução 1090 veio para regularizar isso aí, sem prejuízo das outras formas de cancelamento que existam aí na resolução e na legislação em vigor. Beleza? Então, vai o que é? As palavras-chave. E essas, para quem conhece, sabe que esses bizus aqui, esses esqueminhas, olha, matam a pau na hora de você fazer uma questão. Tá? Então, má conduta pública é atuação incorreta e irregular. Escândalo perturba a sensibilidade do homem comum, ele causa indignação. Crime infamante causa desonra, indignidade, infâmia, repercute negativamente em toda a categoria. Tá?
Então, veja, são bastante as hipóteses, tá bom? No caso também de imperícia, né, pratica o ato sem ter conhecimento técnico suficiente. E no caso de imprudência, pratica o ato sem considerar ser fonte de erro. E a negligência é uma atuação omissa. Tá? Memorize isso aqui que você não vai errar nada sobre esses conceitos aí. Tá bom? Eu acredito que a prova vai explorar esses conceitos aqui, tá? Porque como é uma resolução nova, quase não existe praticamente questões anteriores dela. Então, quando a gente fala em novidade, sempre fica atento. Tá bom? Vamos lá. São enquadráveis como má conduta pública ou escândalos passíveis de cancelamento do registro profissional, entre outros, os seguintes atos e comportamentos. Então vamos lá. O que vai enquadrar como má conduta ou escândalo? Incidir em erro técnico grave, então por negligência, imperícia ou imprudência. Veja, estou falando de erro grave. Esse erro grave com certeza vai causar danos. Também manter no exercício da profissão conduta incompatível com a honra, a dignidade e a boa imagem da profissão. E fazer falsa prova de qualquer requisito para o registro no CREA. Lembra quando a pessoa vai fazer o registro, tem que apresentar um monte de documentos, diploma inclusive, e vai que ele apresentou um diploma falso. Pode ser que aconteça. Também, usar das prerrogativas do seu cargo, emprego ou função público, ou mesmo da privada, para obter vantagens indevidas para si ou para outrem. Isso aqui é os exemplos lá de corrupção, né? Que a gente vê principalmente aí com as grandes construtoras do país. Eles usam aí, fazem obras superfaturadas. Então ele está vantagem para si e para outras pessoas também. Então ele pode usar tanto da sua função pública, né? Se ele for um cargo público, ou se ele faz uma função privada e ele faz, né, de comum acordo com a outra parte, esses ilícitos aí. Também ter sido condenado por Tribunal de Contas ou pelo Poder Judiciário, tá vendo? Tribunal de Contas é um órgão vinculado ao Poder Legislativo, né, que vai apurar as despesas aí com dinheiro público, tá? Por prática de ato de improbidade administrativa, enquanto ele estava no emprego, exercício ou função público ou também privada, tá? Se ele concorrer lá para ilícito praticado por agente público ou tendo conhecimento da sua origem ilícita, dele se beneficie no exercício das atividades que exigem conhecimento de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia. E aqui, ó, veja, nós estamos falando de uma resolução bem nova, então já não fala mais dos arquitetos, né? Fala das profissões que realmente agora fazem parte do sistema CREA-CONFEA, tá bom, gente? E aí, o que mais que a gente tem que saber? Temos também ter sido penalizado com 2 censuras públicas em processos que foram transitados em julgados nos últimos 5 anos, tá? Últimos 5 anos. São as hipóteses aí que vão gerar. Tá bom? E questão do crime infamante. Crime infamante, olha só. Depende da apresentação de decisão criminal transitada em julgado. Então, é algo que vai sair lá do quê? Porque nós estamos falando de um crime. E crime quem é que vai julgar? Só o judiciário, tá? Então, pode ser por denúncia, né? Se ela será recebida pela Câmara especializada na modalidade do denunciado e vai ser encaminhada à Comissão de Ética Pública. E também de ofício, quando tiver conhecimento das notícias vinculadas. Por que isso? Porque pode ser que a pessoa tenha sido condenada e julgada. E você acha que o profissional vai comunicar ou CREA que ele foi condenado? Não. Então a pessoa pode denunciar, né? Olha, o profissional tal foi condenado por esse crime aí, ó. CREA, apure, tá bom? Ou de ofício, quando o CREA recebe essa informação aí de qualquer outro meio, tá bom? O processo, né, ele vai ser instaurado pelo CREA, claro, então a partir de denúncia, como a gente viu, ou então por iniciativa própria. E isso, ó, vai ter caráter prioritário de tramitação. Tá bom? E a resolução específica que trata desses processos? 1004. São os processos disciplinares, tá? Então, cabe à Câmara Especializada da modalidade do denunciado, tá vendo? No caso de recebimento dessa denúncia aqui, ó, vai encaminhar o processo à Comissão de Ética Profissional, com a indicação expressa para que aquela comissão averigue a ocorrência da infração do artigo 75 da Lei 5194.
Tem várias coisas lá. Também o CREA deve instaurar o processo de ofício quando constatar por qualquer meio à sua disposição. Tá? Inclusive, ó, a partir de notícias vinculadas em meios de comunicação idôneos, indícios de má conduta pública, escândalo ou condenação por crime infamante. Então, se ele vê na televisão, ele vai ter que apurar também essa questão aí. Artigo 6º, tá? É uma lei bem curtinha e bem simples de ser trabalhada também. Então, o profissional que tiver o seu registro cancelado por má conduta pública, escândalo ou crime infamante, pode requerer a sua reabilitação. Veja, e aqui é o ponto bem importante. O seu registro foi cancelado, não foi suspenso. Então, para ele se reabilitar, o que vai ter que acontecer? Vai ter que pedir um novo registro, não reativação daquele anterior. Veja, vai pedir aqui, ó, novo registro. Tá bom? E aí, isso tem um prazo, tem que ter decorrido no mínimo 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão que ensejou o seu cancelamento. Tá? Então, veja, ele tem que esperar 5 anos, gente. Olha como é pesada essa resolução aqui. E aí ele vai ter que apresentar todos aqueles documentos, né, para um registro inicial. E também disso, além disso, certidão negativa de processos judiciais. E isso, daqui que é isso aí? Quando você vai lá, por exemplo, é condenado, e aí você vai ter que cumprir sua pena, tá? A sua pena criminal lá. E aí depois que você cumprir a sua pena, e aí vai ocorrer, então, acabou, não tem mais o que se falar. Você já cumpriu, já pagou a sua dívida perante a sociedade, tá? Então, aí, para eu pedir um novo registro nesse caso, eu tenho que apresentar uma certidão negativa, que não existe em processos criminais. Vou pedir lá no fórum, tá? Se tiver processo criminal, vai ser uma certidão positiva. E aí, não tem no que se falar, não vai poder pedir a reabilitação, tá? Por isso que tem que ser uma certidão negativa, tá bom? E também, ó, 3 declarações de idoneidade de boa conduta lavradas por profissionais idôneos e registrados no CREA da jurisdição, onde vai ser processado o requerimento, tá? E olha só, ele fala com firma reconhecida em cartório. Então veja, além disso, ele tem que ir lá, 3 pessoas têm que dar esse registro para ele aí, porque com certeza ele tem o seu registro cancelado, mas ele não vai deixar de trabalhar, por exemplo. Ele pode fazer outras atividades, né, de apoio aí, mas ele não pode assinar o projeto e exercer a profissão, né? Ele pode exercer uma atividade de apoio, por exemplo. Agora, esse negócio, eu vou fazer o projeto e o cara que está habilitado assina, lembra que é ilegal. Né? A gente já viu isso aí. Emprestar o seu nome lá para outro vai carregar a suspensão. E aí, como é um novo registro, né? Então ele vai ter que ser reabilitado com nova remuneração. Então vai ter um novo registro, um novo número de registro, naturalmente. E aí, lembra que a gente falou do acervo técnico profissional? Então, o acervo técnico profissional está naquele número de registro. Fiz um novo registro, tenho direito àquele meu acervo técnico? Tenho. Esse acervo técnico do número antigo vai ser integrado ao número novo agora. É isso aí que diz o parágrafo 2º. E aí, vamos lá. Apresentado o requerimento de novo registro, né, se estiver instruído, o processo será encaminhado à Câmara especializada na modalidade do denunciado para apreciação da documentação comprobatória da reabilitação profissional, tá? Então vai ter que ter, a Câmara especializada vai ter que apurar isso aí. Bom? Então, recebida a documentação comprobatória da reabilitação do profissional pela Câmara especializada, o processo será conduzido na forma da resolução específica que trata o registro profissional, tá bom? Então, rejeitada a documentação comprobatória da reabilitação do profissional, o requerimento vai ser arquivado. Então, ele pode dar ok ou pode negar isso aqui. Tá bom? Pode negar. Não é que ele tem lá, tem tudo certo, e aí a Câmara vai negar. Ela vai ter que analisar os critérios lá, ver se está tudo certo, se há meios aí, né, idôneos aí, que a documentação está tudo em dia. E aí, olha só, a reabilitação, resumindo o que a gente viu até agora, a reabilitação é feita por novo registro, tá?
Não esqueça nunca disso. Prazo: 5 anos decorrido do trânsito em julgado da decisão administrativa. Tá? É importante saber disso aí. Os principais itens, na verdade, dessa resolução são esses dois tópicos aí, tá? Também a gente tem que falar do pedido de reabilitação, né? Então exige toda a documentação de um novo registro. E se rejeitado o pedido dele, o que vai acontecer? Se rejeitou o pedido, ele já pode pedir o outro registro? Não. Ele tem que esperar o prazo de 1 ano para pedir um novo registro, tá bom? E aí tá esquematizadinho na tela. Veja, gente, esse gráfico aqui é excepcional, tá? Excepcional. Para você memorizar isso aí, tá? Como eu falei, a gente faz bastante isso aqui, que você visualiza, você consegue visualizar o rito de uma forma bem ampla, tá? Então fica muito fácil de memorizar. Vou deixar na tela aí uns minutinhos para você conseguir visualizar. Tá? Então vamos lá. Revisando, início do processo administrativo, tá? Então, nós teremos aí o julgamento do processo, tá bom? Tem o julgamento do processo. E aí, se tiver decisão lá do crime, né, do crime infamante, ou do escândalo da conduta pública, teve o trânsito em julgado? Teve o trânsito em julgado. Aí o seguinte, aí do trânsito em julgado dessa decisão, lembra? A gente estudou na resolução 1008, todo aquele rito lá. Então aí é o seguinte, inicia o prazo de 5 anos para a reabilitação. Então se vai iniciar o prazo aí de 5 anos para a reabilitação, veja, se o pedido for deferido, o profissional vai obter um novo registro, tá? O profissional vai obter um novo registro, beleza, tá joia. E se o pedido for indeferido, ele tem que esperar o prazo de 1 ano, tá? Ele tem que esperar o prazo de 1 ano para pedir um novo registro. Ele vai tentar, tá? Se isso acontece, veja, é uma resolução essa que foi feita agora em 2017, tá? Vai ser, por exemplo, em 2017. Então, o CREA vai querer cancelar? Não, o CREA ele quer receber as anuidades, né? Então, é importante que isso aí fique claro, né? Fique claro aí também. Mas o que a gente tem que estudar aqui é a teoria por hora, não a prática. Tá bom, gente? E aí, né? Claro que o profissional pode recorrer ao judiciário, sempre pode. Tá? Mas ele não vai interferir na contagem do trânsito julgado aqui, tá? Só que é importante que a decisão do judiciário pode cancelar essa decisão aqui também. São anotações aí bem aprofundadas para o conteúdo, que se cair alguma coisa lá na lei, você vai saber também. E aí uma questão, tá? Não tem questões desse assunto por enquanto. E aí vamos fazer essa questão inédita aqui para a gente poder treinar esse conteúdo, tá? Deixa na tela aí. Então, como eu disse para você, né, que a questão ela vai explorar aqueles conceitos iniciais. Então ele fala o seguinte, olha só. Considera-se o quê? A atuação incorreta, irregular, que atenta contra as normas legais, né, ou que fere a moral quando do exercício profissional. O que é isso aqui? O que você acha que é isso aqui? Isso aqui é má conduta. Tá bom? Beleza. A opção 2. Considera-se o quê? A atuação do profissional que se incumbe de atividades para as quais não possui conhecimento técnico suficiente, mesmo tendo legalmente essas atribuições. Então, se ele não tem conhecimento técnico,
Isso aqui nos leva a crer que é o quê? Ele não tem perícia. Ele é uma imperícia. Tá bom? E aí, opção 3. Considera-se o que? Atuação omissa do profissional. Lembra? A omissão tem a ver com a negligência. E a opção 4. O que é aquilo que, quando do exercício profissional, perturba a sensibilidade do homem comum? Nós estamos falando do quê? De um escândalo. Tá? Então, o que nos dá como opção correta, com base na resolução 1090, é o quê? É a má conduta pública por imperícia, negligência ou imperícia. Tá? Má conduta pública, imperícia, negligência ou escândalo. Tá? Para memorizar, lembre desse quadro sempre, que eu acredito, né, que esse quadro tem grandes chances de ser cobrado na sua prova. Tá? Então, mais uma questão aqui, ó. O profissional que teve seu registro cancelado, né, que teve por má conduta pública, escândalo ou crime infamante, poderá se reabilitar novamente em quanto tempo? Moleza, né? A gente sabe que o prazo, né, é de 5 anos. Mas veja, eu tenho duas opções aqui, ó. Essa aqui está errada, essa está errada e essa está errada. A letra B diz o seguinte: mediante renovação do registro? Não, não é renovação. Por quê? É mediante o quê? Novo registro. Moleza. Bom, bem, pessoal, finalizamos mais uma resolução 1090 agora, tá bom?